Tudo bem? O tema hoje é filosofia medieval e uma questão muito interessante, porque não é nem sobre Agostinho e nem sobre Tomás de Aquino. Uma questão que nos faz pensar um pouquinho mais sobre o que foi a filosofia medieval. Então vamos lá, vamos para o texto. É preciso usar de violência e rebater varonilmente os apetites dos sentidos, sem atender ao que a carne quer ou não quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte. Cumpre castigá-la e curvá-la à sujeição, a tal ponto que esteja disposta para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade, sem resmungar por qualquer incômodo. Então temos aqui um trechinho da Imitação de Cristo, um livro muito famoso, ainda hoje muito utilizado como material devocional pelos cristãos, e o Enem quer saber o seguinte: qual é a característica do ascetismo medieval que é destacada no texto? Então veja, vamos imaginar que você não sabe o que é ascetismo. Eu vou te mostrar que mesmo sem saber isso, você é capaz de acertar essa questão. Tudo que você precisa é ler com atenção o texto, que aliás é muito claro. Então vamos lá, comecemos pela A. Será que a característica aqui que está sendo destacada é a exaltação do ritualismo litúrgico? O que quer dizer isso? Quer dizer o modo como a missa é feita, o modo como você se dirige a Deus, as etapas do processo, sabe? Primeiro você faz assim, você veste a roupa tal, você diz a oração tal na hora X, sabe? Esse tipo de coisa, isso é o ritual litúrgico. Será que é isso que está sendo exaltado aqui nesse texto? Claro que não. Em nenhum momento ele fala sobre ritual e nem sobre liturgia. Aliás, ele fala sobre um único tema e ele é muito claro em relação a isso. Qual é? Está na primeira frase. Que você precisa segurar os apetites dos sentidos. Você tem que controlar a sua carne. Então, não é A. Não se trata de ritual litúrgico. Será então que ele está falando da afirmação do pensamento racional? Não. Claro que não. Em nenhum momento ele se refere à razão aqui. Ela não está no texto. É uma característica muito simples que ele está explorando. Não é a afirmação do pensamento racional. Não é disso que se trata. Então, será que ele está falando da desqualificação da atividade laboral? Ou seja, ele está dizendo que trabalhar não é uma coisa boa? Ora, se você ler o texto, você devia ler essa alternativa e ficar meio assim, poxa, de onde o cara tirou isso? Porque o texto não fala em trabalho, não fala nada disso. Não tem nenhuma relação com o trabalho. Então, de onde o cara tirou isso? Veja, de lugar nenhum. Ele só quer te atrapalhar, ele está jogando lá uma alternativa para ver se, você cai nela. Mas não faz sentido nenhum a ser. Então você pode ignorá-la. Será então que ele está falando do problema de comer alimentos impuros? Alguns alimentos não são adequados para o cristão e você não deve consumi-los. Onde, exatamente, ele fala com uma coisa aqui de comida? Essa daqui é uma tentativa de te pegar, falar, o cara não entendeu o texto, vai ver a palavra carne ali escrita e vai falar, está falando de comida. É isso que ele está fazendo. O cara que fez essa questão pensou nisso. Mas você é um sujeito esperto, eu sei disso. Você vai ler esse texto com calma. O que quer dizer carne aqui? Quer dizer o corpo. O texto está falando o tempo inteiro que seu corpo deve ser controlado. É aquilo que o cristão costuma chamar de mortificação, não é? O seu corpo tem que ficar sob controle. Sob controle de quem? Do espírito. Ele diz aqui, por sujeitá-la ao espírito. É exatamente o que ele diz. A vida do cristão deve ser uma vida de mortificação. Significa que todos os desejos que o corpo traz devem ser dominados. Ora, esse tipo de atitude demonstra o quê? Exatamente o que está na E. Uma desvalorização da materialidade corpórea. Ou seja, o corpo é legal? Até é legal, porque não deixa de ser uma criação divina. Então, no contexto do cristão, você não pode simplesmente desprezar o corpo. Mas a verdade é que o corpo é bacana desde que devidamente controlado pelo Espírito. Que é o Espírito que vai viver as virtudes cristãs, que no final vai viver lá no céu e coisas do gênero. Então é simples. Esse texto aqui deixa muito claro desde o início de que o corpo tem que ser controlado pelo Espírito, o que significa que a matéria corpórea tem que ser controlada. Então ela, de certo modo, ela é menos importante que o Espírito. Fácil, não é? Essa questão aqui você não precisa nem saber o que é ascetismo. Basta você ler com atenção o texto. Então, semana que vem,
a gente comenta uma nova questão do Enem. Até lá!